Boa noite, seja bem-vindo em mais um encontro nosso dos 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite. Hoje nós vamos olhar o segundo bloco de motivos pelos quais o apóstolo Paulo dá graça a Deus pelos crentes de Colossos. Se os primeiros nós falamos sobre as graças eternas, este segundo bloco nos fala das graças frutíferas, graças que produzem frutos na vida dos cristãos. Olhemos o que a palavra do Senhor nos diz em Colossenses capítulo 1, do versículo 5 até o verso de número 8. Nos diz assim a palavra do Senhor: Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo, também acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Queridos, Paulo apresenta aqui um motivo de gratidão muito mais específico agora com relação aos colossenses. Se é verdade que os motivos anteriores são experimentados pelos colossenses, também o são por todos os cristãos, mas aqui ele particulariza. Quando ele ouviu sobre o fruto da graça de Deus, do Evangelho, na vida dos colossenses, ele dá graças ao Senhor. Ele vai nos dizer no versículo 5 o seguinte, que o motivo de sua gratidão é que os colossenses ouviram a palavra da verdade do Evangelho, que chegou até eles. E ele vinha dizer, chegou pela instrumentalidade de Epáfras. E diz que este Evangelho que chegou até eles, como também todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Isso ocorre entre eles. E que relata do vosso amor no Espírito. Esta graça do amor, sobre a qual nós já falamos, é fruto do Evangelho. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando da graça frutífera pessoal do Evangelho. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, quando alcança pessoas, frutifica individualmente, não apenas coletivamente. E a Bíblia nos descreve aqui a maneira que isso ocorre. Veja, é preciso ouvir a palavra, por isso que a Bíblia diz que não há fé se não há audição. Não é? É preciso se ouvir a palavra. O texto claro e clássico que se diz a este respeito é Romanos 10, que fala assim, todo aquele que invocar, a partir do versículo 13, o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão naquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Não é? Como crerão se não há quem pregue? Ouvir a pregação do Evangelho é uma graça de Deus. Há inúmeras pessoas, gerações e povos que não tiveram a oportunidade de ouvir. Contudo, esta graça vem acompanhada de uma responsabilidade. Cristo mesmo falou que, olha, se em Tiro e Sidom fossem feitos tantos sinais, e bem-aventurados são vocês que estão ouvindo estas coisas, né? Coisas estas que foram ansiadas pelas gerações anteriores. Nós ouvirmos o Evangelho é um privilégio. Ouvir a pregação do Evangelho, ouvir a palavra do Evangelho. Eu mesmo, com os adventos da tecnologia, tenho muitas vezes ouvido a palavra de Deus por aplicativos, não apenas lido. E Paulo vai descrever aqui na carta aos Colossenses que eles ouviram a palavra da verdade do Evangelho. Isto é uma graça. E é um meio designado por Deus para produzir fruto na vida de pessoas. Como você tem se relacionado com a palavra? Você tem parado o tempo para ouvir? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. É isso que a Bíblia diz. O nosso coração é como um campo, nos disse o Senhor Jesus, na parábola do semeador. E os frutos da graça serão produzidos em nossa vida pela semeadura da palavra do reino, a palavra do Evangelho. A boa nova de que Deus, em Cristo, está redimindo pecadores. À medida que nós ouvimos e entendemos, nos diz a palavra do semeador também, que é preciso entender esta palavra, é que ela vai produzindo um fruto de transformação da mente, da alma, das disposições, da compreensão, das afeições e, por fim, das decisões que nós tomamos. O texto sagrado nos diz que eles
ouviram estas coisas e acolheram, e ela está produzindo frutos desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Porque a verdadeira piedade e vida cristã é fruto da ação de Deus transformando vidas. Por isso que é graça, que vida cristã é graça. As nossas respostas de arrependimento, de fé, de mudança de atitude, de postura, serão decorrentes da dependência de Deus na nossa vida. E esta mensagem nós só ouvimos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda religião do mundo dá uma série de regras para as pessoas cumprirem como supostos meios de alcançar uma elevação espiritual. O cristianismo é a única religião que diz: você não vai conseguir se elevar espiritualmente por cumprir regras. A sua transformação espiritual será um presente vindo dos céus. É Deus vindo ao seu encontro na pessoa de Cristo Jesus. À medida que você se rende a Cristo na sua vida, você conhece sua vontade, sua pessoa, você depende desta graça, é que você vai sendo capacitado sobrenaturalmente com poder e ordinariamente com compreensão e orientações que lhes capacitam a tomar decisões mais acertadas. A graça frutífera que nos é apresentada aqui, pessoal, é pela audição do Evangelho, o acolhimento pessoal do Evangelho. Que Deus nos conceda a graça de fazermos contínua e crescentemente isto em nossa vida. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, ajuda-nos a não sermos passivos em nossa vida cristã. Te rendemos graças porque a Tua palavra chegou até nós. Pela Tua providência, ela tem chegado a nós, por meio da Bíblia impressa, falada, anunciada, pela liberdade que temos em nosso país de ouvirmos a Tua palavra, anunciarmos e prestarmos culto. Ajuda-nos a não sermos tão somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Ajuda-nos a nos rendermos a ela, ao Teu Filho, ao Teu poder, à Tua presença, para cada dia experimentarmos a transformação decorrente da renovação da nossa mente, produzida pela boa audição da Tua palavra, que gera arrependimento e fé. Oramos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.